Olha só, eu já perdi a quantidade de vezes que eu voltei com uma mão na frente e outra atrás para casa da minha mãe, no interior de São Paulo. Todas as vezes que eu sentia que a vida estava sendo ingrata comigo. Eu quero compartilhar isso com você porque isso impactou muito na minha vida quando eu entendi o poder de exercer a gratidão. Às vezes a gente entra em situações na vida que a gente não entende o porquê que isso está acontecendo, sabe? A gente passa por situações que nos jogam literalmente no fundo do poço. E eu considero que eu tive 3 casamentos na minha vida. 3 casamentos, assim, que foram duradouros. Porque casamento pra mim é quando as pessoas se juntam, né? E estão lutando lá para construir a vida juntos. E eu tive o primeiro casamento que durou aproximadamente 5 anos. O segundo que foi uns 4 e pouco. O terceiro foi mais ou menos também uns 5 anos. Bom, se eu for considerar o último, foi mais ou menos 1 ano, né? Mas o último eu acho que foi a maior experiência de toda a minha vida. E de todas essas experiências que eu tive, eu falei 3 casamentos, mas na verdade vamos considerar 4, porque um foi quase 1 ano, foi 1 ano e pouquinho. Mas eu considero que foi assim uma história até de vidas passadas, uma coisa que foi além do que eu esperava, que me ensinou muito, muito mesmo. Eu acredito que os relacionamentos, eles são na nossa vida igual escola. Eles são para ensinamentos, né? A gente está tendo resgate com pessoas que a gente precisa aprender algo que vai além do que a Terra pode nos ensinar, do que o planeta Terra, do que a vivência aqui pode nos ensinar. Porque são coisas que marcam profundamente no nosso emocional, na nossa alma, entende? E todos esses relacionamentos, quando eu terminava ou quando acabava de alguma forma, seja por algum motivo, que eu não quero entrar no detalhe do porquê acabou cada relacionamento, eu voltava com uma mão na frente e outra atrás para a casa da minha mãe. E esse voltar para a casa da minha mãe, no interior de São Paulo, era sempre um sentimento de tristeza, de angústia, de sensação de perder na vida, de que parece que, mais uma vez, tudo deu errado, sabe? Parece que eu sou uma pessoa de azar, eu nunca atraio a sorte na minha vida. E eu vou te dizer uma coisa, eu sempre busquei primeiramente na minha vida, olha só o que eu vou te dizer, primeiramente. Eu buscava primeiramente os relacionamentos. Eu queria estar com alguém para construir algo junto. Eu acreditava que se eu estivesse com alguém do meu lado e essa pessoa fosse a pessoa importante, que me desse força, que me desse gás e a gente construísse junto uma casa, né, um patrimônio, enriquecesse materialmente, os dois seriam felizes. Só que todo relacionamento que eu entrava pobre e saía falido. Basicamente era isso que acontecia comigo. Os relacionamentos para mim, eles serviram para me mostrar que não está no outro aquilo que eu desejo conquistar. Entende? Eu tô querendo te dizer porque muitas vezes o que faltava em mim, no meu emocional, eu buscava no outro. E eu não encontrava isso no outro, muito pelo contrário. Eu estava atraindo pelo universo, pela energia da vibração que eu emanava, escassez. E essa escassez fazia com que chegasse até mim as pessoas pelo qual eu tinha que me relacionar de fato para aprender algo, mas eram pessoas que eram as mesmas coisas do que eu estava vibrando. Então, se eu estava vibrando escassez, a pessoa que eu me relacionava também estava vibrando escassez. Se eu estava desempregado, a pessoa que eu me relacionava também estava desempregada. Se eu estava vibrando falta de amor próprio, a pessoa que eu estava me relacionando também tinha falta de amor próprio. Gente, dentro desses relacionamentos, eu vivia discórdia, briga, crise de ciúmes, a falta de amor próprio que eu falei, de aceitar situações que hoje eu falo, meu Deus, eu nunca aceitaria isso na minha vida hoje, mas eu precisei vivenciar isso dentro desses relacionamentos. Entende? Então, tudo que eu estava emanando para o universo, ele estava trazendo de volta para mim aquilo que eu estava mandando.
a escassez, ela estava sendo vibrada, ela estava sendo, sabe, igual vibração, em hertz. Eu estava mandando isso para o universo. E enquanto eu não entendesse isso, eu nunca resolveria essa situação na minha vida. E o sentimento de voltar para casa dos meus pais no interior fazia sempre eu me sentir o cocô do cavalo bandido, entendeu? Aquela frase do ditado lá que eles falam. Eu me sentia um lixo toda vez que eu voltava para casa da minha mãe, porque o sentimento que eu queria era de sempre voltar bem sucedido, de ir lá para visitar, agradecer, ajudar minha família. Olha, eu prosperei, eu cresci, eu evoluí. E quantas vezes eu tive conversas com a minha mãe que eu falava isso, que eu me sentia, sempre quando eu voltava para lá, eu me sentia literalmente no fundo do poço. Então, voltar para a casa dos pais para mim era literalmente voltar para o zero, marco zero para mim, de onde eu saí, que era para eu ter prosperado. Só que eu também aprendi que se você tem questões mal resolvidas com os seus pais, você também vai ter bloqueios para prosperar. Se você não tiver resoluções emocionais com os seus pais, você não vai conseguir prosperar na vida, seja profissionalmente, seja nos relacionamentos, né? A constelação familiar, ela é uma ferramenta muito interessante para você buscar conhecimento sobre isso, porque quando eu comecei a estudar e me aprofundar sobre isso, que foi quando eu comecei em 2017 a buscar mais a minha cura interior, os meus bloqueios emocionais, entender um pouco sobre crenças limitantes, entender o que estava barrando a minha vida, literalmente, o que atrasava o meu processo de evolução material aqui na Terra, foi quando eu descobri que os meus relacionamentos, o meu fundo do poço, literalmente, e os meus problemas emocionais com os meus pais me impactava diretamente a minha prosperidade material. Foi nessa época que eu comecei a buscar ajuda, que eu comecei a investir em cursos para poder mudar a minha evolução mental. Foi quando eu busquei a minha cura interior, foi quando eu busquei a minha reforma íntima, porque eu sempre fui uma pessoa espiritualista, eu sempre estive apegado a essa força maior que une todas as pessoas e faz a gente ficar mais evoluído espiritualmente. Eu sempre tive um apego com o Arcanjo Miguel, que é o meu guia, né? Eu sempre acreditei na força do Arcanjo Miguel, até pela questão do meu signo, por eu ser leonino. Eu sempre tive esse negócio de astrologia, sempre gostei bastante. Eu sempre fui o cara diferentão da família, sabe? Eu sempre fugia pela tangente, assim. A minha família, ela foi muito... a minha família viveu de paradigmas, né? Tanto que hoje eu observo, eu vejo assim o cenário da minha família, eu vejo o meu irmão do meio seguindo basicamente o mesmo script que o meu pai viveu com a minha mãe, né? E aí eu quis sair diferente, eu sou o diferentão, sim, sabe? Hoje, eu não sei como diria hoje para as pessoas, mas na época a gente chamava de ovelha negra. Eu era muito diferentão, assim, fora da curva, literalmente. Tanto que eu saí de casa muito cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu fui para São Paulo muito cedo, muito jovem, querendo vencer na vida, buscar minha independência. E isso me fez me tornar uma pessoa muito madura, muito experiente nas propriedades de palavras do que eu estou querendo dizer aqui com você. Então, ter chegado no fundo do poço, literalmente para mim, o fundo do poço, ele é para mim aquela sensação de estagnação, aquela sensação de que parece que a vida não anda mais, de que os ciclos estão sendo repetitivos, quando você está dando volta em círculos porque você tem que aprender alguma coisa e você ainda não aprendeu. O universo, ele faz essas movimentações acontecerem na vida da gente para a gente, de fato, tentar aprender algo. E eu acredito que tudo está sendo orquestrado por uma força muito grande que move tudo isso daqui. Alguns chamam de Deus, eu gosto de chamar de Criador, né? De universo. Eu sempre uso nos meus vídeos o universo, o Criador, porque eu acho que Deus é uma palavra pequena, né? Apesar de todos nós sermos um Deus em potencial, eu acredito que existe uma força que governa tudo isso e a gente está sendo meio que orquestrado como peças de um xadrez. E a sensação de ter essas conversas com a minha mãe, de se sentir no fundo do poço, me faz enxergar que o fundo do poço, ele não é o final da nossa jornada. O fundo do poço, ele é uma pecinha do quebra-cabeça para você olhar, observar o que você precisa melhorar e sair de lá. Porque alguém vai jogar uma corda para você escalar e sair daquele fundo do poço. E se não tiver alguém,
tem Deus, tem o Criador, tem uma força dentro de você que vai te fazer sair daquele lugar de estagnação, aquele lugar que te colocou lá embaixo. Porque eu acredito que para tudo na vida existe um jeito. Tudo, literalmente. E eu estive lá no fundo do poço. Então, somente a sensação de quem já esteve lá no fundo do poço vai entender literalmente o que eu estou querendo dizer aqui nesse vídeo. Então, todas essas experiências que eu trouxe para a minha vida e ter voltado para a casa dos meus pais me fez enxergar uma coisa muito importante que eu não compartilhei ainda e eu vou compartilhar agora com você. O poder de exercer a gratidão pelas coisas que eu já tinha conquistado na minha vida. Porque as pessoas que saíram do lugar que eu saí, de uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha pacata, menos de 10 mil habitantes, hoje já cresceu um pouquinho, mas menos de 10 mil habitantes, sabe? Era muito difícil, as condições eram muito difíceis. A maioria das pessoas que moram naquela cidadezinha são pessoas mais humildes. Salário de rico na época era 3 mil reais, gente. Hoje, o salário de rico lá, uma pessoa que ganha 5 mil reais é um rico naquela cidade. Entende? Um bancário hoje é um rico na cidade, só para você ter noção. Então, as condições eram muito difíceis, eram extremas. E a minha família, a minha família foi muito cigana, né? Pelas decisões que meu pai e minha mãe tomavam. Eles moraram em diversas cidades diferentes. Acredito que isso tem a ver com o destino dos dois, até por questão de crescimento espiritual dos dois também. A gente foi, eu e os meus irmãos, a gente viveu em várias cidades e a gente, assim, muito dificilmente a gente ficava parado nas cidades. Só que o período da minha adolescência eu consegui ter um tempo maior morando na cidade de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, que eu considero, acho que foi uns 10, 12 anos. E foi de lá que eu saí e tive o ingresso assim na vida adulta. E eu sou muito grato por ter tido essa experiência de morar na praia, porque eu acredito que muita gente tem esse sonho de morar na praia, né, de viver no litoral, ter contato com a natureza todos os dias. E eu vou te dizer uma coisa, o tempo que eu morei na praia, eu não exercia gratidão. Eu não exerci, sabe, a gratidão de estar naquele lugar. E hoje, morando afastado da praia, eu percebo que, gente, eu tive o mar perto de mim todos os dias, eu tive a natureza e eu não agradecia por aquilo. E eu acredito que a maioria das pessoas que moram na praia não agradecem por ter aquela beleza perto perto da pessoa todos os dias. E eu tô te dizendo isso porque quando a gente tem algo e a gente vê aquilo todos os dias, talvez a gente não agradece. E hoje, morando longe, eu fico pensando, meu Deus, tudo que eu queria hoje era uma água de mar, sentar um pouquinho na praia, tomar uma água de coco e só olhar o mar, só olhar a natureza. E aí eu fico lembrando dos tempos que eu tive isso e eu não exerci o poder da gratidão. E aí a conversa está se estendendo, nossa, o assunto está indo para outros rumos, mas não é isso que eu quero chegar contigo. Aonde eu quero chegar contigo? Que o poder da gratidão é o que vai transformar a sua vida. Porque quando eu estava lá no fundo do poço, depois de todas essas histórias que eu te contei, de me sentir lá no fundo do poço, de voltar para a estaca zero, uma das coisas que eu não conseguia enxergar era as pequenas coisas que tiveram profundas mudanças na minha vida. As pequenas coisas que eu digo é a casa que eu tinha para viver, sabe? De sempre eu dava errado, mas poder contar com um lugar que eu podia voltar e me abrigar, porque se eu voltava com uma mão na frente e outra atrás, significava que eu não tinha dinheiro para poder pagar um aluguel, para poder recomeçar novamente, mesmo que sozinho. E aí eu tinha a casa da minha mãe, que me abrigava, que tinha lá o meu quarto. Ela me recebia novamente, ouvia as minhas histórias e sempre acreditava em mim, que eu ia conseguir vencer na vida, que eu ia prosperar, que eu ia dar certo novamente. Sempre com aquelas mensagens esperançosas de mãe, acreditando que o filho vai prosperar. A mãe, na verdade, ela tem um papel muito importante na criação de um filho, que é ensiná-lo que a vida vai dar certo, que a vida vai prosperar. A vida sempre vai dar certo. Se você acreditar com fé que vai. Entende? E o poder da gratidão, ele está atrelado a isso, de você agradecer pelas pequenas coisas na sua vida. E foi lá, num exílio de 6 meses, no ano de 2017, que eu comecei a enxergar, através de uma cura interior e uma reforma íntima, que o poder da gratidão, ele iria transformar a minha vida nos anos seguintes. E o poder da gratidão que eu estou querendo te dizer é as mínimas coisas. Então, eu comecei com pequenos hábitos diários.
Eu exercia a gratidão na hora que eu acordava. Eu abria a janela do meu quarto, eu olhava a natureza que tinha em volta. Tinha um gramado lindo na frente da casa da minha mãe e eu sempre agradecia por ter aquele gramado. Porque à noite eu deitava ali, colocava um cobertorzinho, eu deitava naquele gramado e eu ficava admirando as estrelas, coisa que aqui em São Paulo eu não posso fazer. Eu deitava naquele gramado e eu ficava vendo as estrelas, ficava vendo a lua. O nascer da lua na montanha, da vista da casa da minha mãe, era lindo. Eu agradecia por conseguir ter aquela visão linda e maravilhosa. Eu agradecia todos os dias porque os passarinhos vinham cantar na janela do meu quarto. E aquilo por um tempo me incomodava quando eu cheguei lá, porque fazia muito barulho. Lá no interior de São Paulo tem muita maritaca. Eu não sei como chama na sua região, mas é aqueles papagaio verdinho, pequenininho, que é parente do louro, né? E aquelas maritacas, elas fazem muito barulho. E elas estavam fazendo ninho no telhado da minha mãe. Então elas ficavam o tempo inteiro fazendo barulho. E aquilo às vezes acordava a gente de manhã, porque o sol, 5 horas, 6 horas da manhã, já começa a estralar e as maritacas já começam a gritar. Eu mudei a minha visão sobre aquela situação e eu comecei a agradecer, porque eu tô tendo a presença daqueles serzinhos lindos. E aí eu começava a olhar para cada um deles, eles voando em casalzinho, era uma coisa mais linda. E depois de alguns dias, começou a aparecer até casal de tucano na frente da casa da minha mãe. Eu fiquei tão agradecido por aquilo, porque era muito difícil ver um tucano, sabe? E morando em São Paulo, onde que eu vou ver um tucano? Onde que eu vou ver uma maritaca passando aqui? Apesar que de vez em quando aparecem uns aqui na frente, né? Nas árvores ali. Quando eu posto nos stories, quem me acompanha sabe que às vezes tem umas maritacas aqui nessas árvores aqui. Então essas pequenas coisas, aí eu comecei a agradecer pelo ar que eu respiro. Porque aí eu lembrava que tem pessoas que respiram por aparelhos, depende de aparelho, tá deitado numa cama, respirando através de um tubo que entra no nariz, que entra pela boca. Aí eu comecei a agradecer pelo sol, porque a vitamina dela faz bem para o meu corpo. E aí eu fazia questão de tomar um solzinho da manhã todos os dias. Pegava minha xícara de café, ia lá um pouquinho na calçada, na parte da frente da casa, e sentava lá e tomava um pouquinho de sol para agradecer o quanto Deus é maravilhoso e fez uma bola de fogo daquela que ilumina a gente e nos dá vida. Porque se não fosse o sol, qual seria a vida? Não existiria. Não existiria planta, não existiria animal, não existiria nada. Aí eu comecei a agradecer pelo alimento que eu tinha todos os dias, pela comida que eu tinha na mesa, a comida que a minha mãe fazia, eu agradecia. Ela não sabia, mas eu agradecia. Eu agradecia pela presença da minha mãe que estava viva ali, fazendo companhia para mim naquela casa. Porque como deve ser angustiante viver sozinho, às vezes, sabendo que você está passando por vários problemas e você não tem ninguém para contar. Eu colocava às vezes uma música de meditação no meu quarto e eu sabia que essa música ela impactava diretamente na minha mãe, que estava no outro quarto. E às vezes eu ficava agradecendo ouvindo essa música de meditação pelo quanto Deus estava sendo maravilhoso na minha vida, me dando aquela cama para eu poder deitar, me dando aquele quarto para me abrigar, me dando uma água limpa para beber todos os dias. Porque aí quantas vezes a gente olha vídeos na internet. Às vezes você está passando a timeline das redes sociais e você vê aquelas criancinhas da África ou de lugares até no próprio Nordeste mesmo, no nosso país, que não tem água limpa, não tem água cristalina para beber, né? Olha que situação. Como pode o ser humano ainda, depois de tanta riqueza construída, depois de tanto dinheiro no mundo, a gente ainda vê outro humano não tendo uma água cristalina para beber? Eu era grato por essas pequenas coisas. Eu era grato por acordar com saúde, por meu corpo estar funcionando perfeitamente, por eu ter mãos, por eu ter braço, por eu ter pernas e conseguir andar, por eu ter uma vista boa e conseguir enxergar, por eu conseguir ler um livro. Sabe, essas coisas eram tão pequenas, sabe, tão pequeninas diante de tudo que eu já tinha vivido. E às vezes eu chorava de soluçar por achar que Deus não estava olhando por mim, sabe? Por achar que a espiritualidade tinha me esquecido. Porque todas as vezes eu chorava tão profundamente do fundo da minha alma que eu achava que
eu estava sendo injustiçado pela vida, sabe? Parece que tudo estava conspirando contra mim, porque todas as vezes que eu chegava em São Paulo e que eu começava um novo relacionamento, eu começava tão feliz, eu falava, agora vai dar certo, agora eu vou constituir tudo que eu sempre quis, a realização de uma família, sabe? A casa dos meus sonhos, viajar, né? Ter aquela quantidade de dinheiro que eu sempre quis no banco para poder fazer as coisas que eu sempre quis fazer. E uma das coisas que eu sempre valorizei é uma boa alimentação, sabe? Você se alimentar bem, né? Você comer em lugares diferentes. Nossa, toda vez que eu recebia dos meus trabalhos profissionais, sabe? Toda vez que o pagamento caía na conta, eu era extremamente grato. O que me fazia feliz era pegar a primeira coisa daquele pagamento e sair para comer alguma coisa, porque eu acredito que em alguma vida passada aí eu devo ter sido uma pessoa muito pobre, muito humilde, de não ter o que comer. E hoje eu sou tão grato por ter o simples, às vezes o básico, só o arrozinho, sabe, um ovo frito, porque isso me faz ser extremamente grato à vida por ter aquele alimento. E eu entendo hoje que o ser humano, quando ele está exercendo o poder da gratidão por essas pequenas coisas, eu acredito que o universo ele vai te retribuir de uma forma tão grande, tão maravilhosa, porque a gente sabe o quanto é gratificante receber do universo as coisas que você sempre sonhou. Mas antes que você receba, você tem que enxergar que as pequenas coisas que você tem hoje, talvez tenham pessoas no mundo lutando para ter essas pequenas coisas e você ainda não dá valor nisso. Eu morando aqui em São Paulo, às vezes eu ando pelas ruas e a gente vê a quantidade de moradores de rua que tem. Eu não sei se eles estão vivendo um resgate espiritual, eu não sei se é uma decisão, né? Eu moro numa região que tem pessoas que às vezes passam usuários de droga. A gente, sabe, eu aprendi uma coisa na minha vida: não julgue o olhar do outro, não julgue a vida do outro, as decisões do outro, porque a gente nunca sabe o que aquela pessoa está passando na vida dela. A gente nunca sabe o que fez aquela pessoa chegar naquela situação, entende? E olhar para o outro e reconhecer isso vai fazer você entender o quanto você está evoluindo, o quanto você está crescendo moralmente, o quanto você está crescendo espiritualmente. Esse canal, inicialmente, ele era para ser um canal totalmente espiritualista, mas esse espiritualista que habita dentro de mim, ele não vai ser apagado assim, literalmente. Né? Porque eu acredito que ser espiritualista é ajudar o próximo, seja com o que você tem de melhor, com o que você aprendeu na vida. E ter chegado, literalmente, num lugar de estagnação, de se sentir bloqueado materialmente, fisicamente, espiritualmente, é a sensação de estar no fundo do poço. E conseguir sair de lá, e conseguir crescer, buscar ir atrás dos seus sonhos, para mim, isso é ser uma pessoa próspera, porque você está curtindo a jornada desse processo. Então, você consegue enxergar hoje que essas pequenas coisas são a parte fundamental do processo de uma pessoa que quer crescer, que quer evoluir, seja espiritualmente, seja materialmente, sabe? É isso que vai fazer total diferença na sua vida. Então, você que está me assistindo nesse exato momento, eu quero que você entenda que o poder da gratidão, ele está dentro de você. Basta você olhar essas pequenas coisas que tem na sua volta e começar a agradecer. Antes que o universo te traga aquilo que você merece, aquilo que de fato você deseja, aquilo que você sonha, no fundo da sua alma, você precisa começar a agradecer pelas coisas que já estão na sua vida hoje. Você precisa começar a agradecer por você, pela sua vida, por estar aqui neste planeta, nessa existência, vivendo essa breve passagem que é muito rápida, porque tem muitas pessoas, eu ia falar muitas almas, né? Porque tem muitos espíritos, tem muitas almas, tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui tendo essa breve passagem para recomeçar as suas histórias, para refazer tudo aquilo que elas acreditam que precisam refazer, para viver novos momentos intensamente com outras pessoas, para se relacionar novamente, para trabalhar novamente, para lutar novamente, porque a cada dia que recomeça, a cada virada de noite, cada dia novo que começa com um sol radiante, que essa luz do sol que está me iluminando aqui para gravar esse vídeo, tem uma pessoa
desbravando o mundo, com um sonho, com uma sede de querer vencer, com uma sede de querer recomeçar aquele dia novamente, feliz e grata por ter levantado da cama e conseguir de fato dar um passo rumo ao seu novo sonho, à sua vida, que ela sempre sonhou e almejou. Tá bom? Então é isso, gente. Eu estou muito feliz por estar compartilhando esse sentimento de gratidão, de poder gravar esse vídeo com você mais uma vez. Porque gravar esse vídeo também para mim é o poder de eu exercer a gratidão para o universo e de levar o conhecimento para outras pessoas através da minha visão de vida, através do que eu vivi. Eu espero de fato que você tenha gostado. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário. Você já agradeceu hoje pela sua vida? Você já agradeceu hoje por alguma coisa que está na sua vida? Você já está grato ao universo por estar vivo neste mundo? Deixa aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de responder o seu comentário. Eu espero de fato te encontrar mais uma vez aqui assistindo meus vídeos. Se inscreva no canal e a gente se vê então até os próximos vídeos. Até lá!